Um bom dia aos alunos do sétimo ano. Espero que estejam todos bem, para nós darmos início a mais uma aula de ciências. E hoje nós faremos a correção das atividades do bloco 16, onde nós estamos aprendendo um pouco mais sobre a camada de ozônio. Então, conto com a sua presença, participação, assistindo à videoaula e fazendo as correções necessárias das suas atividades. Ok? E conto com a sua participação até o final da aula. Então, vamos à nossa aula de ciências de hoje. Então, o que é a camada de ozônio? Eu trouxe aqui as divisões da camada da atmosfera. Só para nós recordarmos que é a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera, a ionosfera, né? E a atmosfera. Essas são as camadas da atmosfera. E a camada de ozônio, ela está localizada nessa região aqui chamada de estratosfera, né? Que é uma região denominada que fica entre 20 a 35 quilômetros da superfície terrestre. Então, aqui se localiza a camada de ozônio. A camada de ozônio. O ozônio, O3, é um dos gases que compõem a atmosfera. E cerca de 90% de suas moléculas se concentram entre 20 a 35 quilômetros de altitude, região denominada camada de ozônio. A sua importância está no fato de ser o único gás que filtra a radiação ultravioleta do tipo B, a UVB, nociva aos seres vivos. O ozônio tem funções diferentes na atmosfera, em função da altitude em que se encontra. Na atmosfera, o ozônio é criado quando a radiação ultravioleta de origem solar interage com a molécula de oxigênio, quebrando-a em dois átomos de oxigênio, o O. O átomo de oxigênio liberado une-se a uma molécula de oxigênio, O2, formando assim o ozônio, O3. Na região estratosférica, 90% da radiação ultravioleta do tipo B é absorvida pelo ozônio. Ao nível do solo, na troposfera, o ozônio perde a sua função de protetor e se transforma em um gás poluente, responsável pelo aumento da temperatura da superfície, junto com o monóxido de carbono, CO, o dióxido de carbono, CO2, o metano, CH4 e o óxido nitroso. Nos seres humanos, a exposição à radiação UVB está associada aos riscos de danos à visão, ao envelhecimento precoce, à supressão do sistema imunológico e ao desenvolvimento do câncer de pele. Os animais também sofrem as consequências do aumento da radiação. Os raios ultravioletas prejudicam os estágios iniciais dos desenvolvimentos de peixes, camarões, caranguejos e outras formas de vidas aquáticas e reduz a produtividade dos fitoplâncton, base da cadeia alimentar aquática, provocando desequilíbrios ambientais. Então, agora eu vou apresentar para vocês um mapa mental para facilitar o nosso conteúdo de hoje. Então, o que é o ozônio? O ozônio é um dos gases que compõem a atmosfera. É uma forma molecular de oxigênio altamente reativa. A sua produção ocorre por duas formas. Na troposfera, ele é produzido através da oxidação do gás oxigênio O2, na presença do dióxido nitroso N20 e a luz solar. Na estratosfera, ele é produzido através da radiação ultravioleta que atua sobre a molécula de oxigênio O2, quebrando-a em dois átomos de oxigênio, que ligam-se cada um a uma molécula de oxigênio. O que é a camada de ozônio? Ela é uma cobertura do gás ozônio presente na estratosfera entre 25 km de altitude que protege o planeta das radiações ultravioletas prejudiciais aos seres vivos. Como é essa proteção?
Então, se não houvesse essa proteção dessa camada de ozônio, teríamos uma diminuição na taxa de crescimento das plantas, que fariam menos fotossíntese. Os raios ultravioletas também prejudicam o desenvolvimento de organismos aquáticos e reduz a produtividade do fitoplâncton. Essa situação provoca alterações nas cadeias alimentares no funcionamento dos ecossistemas. A ação intensa dos raios ultravioletas também podem causar outros diversos males à saúde humana. A camada de ozônio e o efeito estufa são dois fenômenos naturais que garantem a manutenção da vida na Terra. Enquanto a camada de ozônio protege a Terra dos raios ultravioletas, o efeito estufa garante uma temperatura adequada para a sobrevivência dos seres vivos. Porém, a intensificação do efeito estufa, através da liberação de gases poluentes, provoca o aumento da temperatura média da Terra, o que caracteriza o aquecimento global. Agora nós faremos as nossas revisões, né? Então, um lembrete. A atividade ela tem que ser respondida no caderno. Responda as atividades no caderno. A existência da camada de ozônio na atmosfera auxilia na manutenção dos seres vivos em nosso planeta, já que ela consegue filtrar a maioria dos raios ultravioletas UV provenientes do Sol, impedindo que a maior parte desses raios chegue à superfície terrestre, como é denominada a camada da atmosfera, que contém a maior concentração de ozônio. É na exosfera? É na troposfera? É na estratosfera ou na mesosfera? Então, a camada de ozônio está localizada na estratosfera, né? Acima de 25 quilômetros, né, de altitude da superfície terrestre. Então, é a letra C. 2. A ONU, Organização das Nações Unidas, propôs o dia 16 de setembro como Dia de Preservação à Camada de Ozônio, passando a comemorar os avanços contra a degradação ambiental. A ONU também estimula o desenvolvimento de pesquisas na área das ciências para descobrir substâncias que destroem o ozônio. Quais atitudes podem ser realizadas para a preservação da camada de ozônio? Então, quais atitudes? Evite o uso de aerosóis ou sprays de qualquer forma. Não compre isolamento e produtos feitos de CFC. Economize água. Maneire no consumo de energia elétrica. Pratique os 3 R's, que são reduza, reutilize e recicle. Separe o lixo. Ande mais a pé, de bicicleta e de transporte público. Então, se eu praticar essas atitudes, eu vou estar contribuindo, né, para que a preservação da camada de ozônio ocorra. 3. Nos seres humanos, a exposição à radiação UVB está associada a quais riscos de danos? A exposição à radiação UVB está associada aos riscos de danos à visão, ao envelhecimento precoce, à supressão do sistema imunológico e ao desenvolvimento do câncer de pele. Os animais também sofrem as consequências do aumento da radiação. Os raios ultravioletas prejudicam os estágios iniciais do desenvolvimento de peixes, camarões, caranguejos e outras formas de vidas aquáticas, e reduz a produtividade do fitoplâncton, que é a base da cadeia alimentar aquática, provocando desequilíbrios ambientais. Então, espero que você tenha feito as correções necessárias, que você tenha aprendido um pouco mais sobre a camada de ozônio, sobre o que é o ozônio, né? Como nós podemos, as atitudes que nós podemos ter para preservar a camada de ozônio e os benefícios que ele nos traz e a destruição que pode ser causada. Obrigada pela sua presença e participação e até a nossa próxima aula.
Beijos para vocês.